Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos a igreja a estar de pé neste momento. Pastor Carmo estará aqui presente para receber os noivos, o César e a Raquel. Meus irmãos, nós vamos dar início a um culto de louvor, um culto de adoração, de gratidão a Deus. Há aproximadamente 2 anos nós iniciamos um processo onde tivemos que nos adequar a viver em ambientes com grupos maiores de pessoas, né? Fazendo uso de máscara. E apesar de estarmos no templo, para uma cerimônia, um culto de casamento, nós contamos com este entendimento, este posicionamento, tanto da igreja quanto dos irmãos, até por conta de uma nova variante com um poder de transmissibilidade muito grande, e nós queremos sair daqui em paz no final deste culto, podendo dizer que nós estivemos um ambiente seguro para adorar a Deus, para bendizer ao Senhor. Então nós contamos com a compreensão, com esse atendimento a uma determinação que não é da Igreja Cristã Maranata, mas é uma norma das autoridades sanitárias, né? E nós atendemos a todas elas. Nós vamos nessa hora fechar os nossos olhos para uma oração de confissão dos nossos pecados, para iniciarmos este culto na presença do Senhor. Senhor Deus, nos apresentamos diante do altar do Senhor, depositamos o nosso coração na Tua presença e pelo poder do sangue de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor que nos dê comunhão com o Teu Espírito Santo, para assim adorar o Teu nome
e viver uma experiência com o Senhor neste culto, oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja vai estar assentada, os louvores estarão sendo projetados. Jesus, Tu és o meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós iremos continuar adorando ao Senhor. Quando entrei neste lugar,
Bendito é o Senhor. Te exaltaremos para sempre, ó Deus. Bendito é o Senhor. Um dos pastores aqui à frente vai estar de pé, vai fazer uma glorificação ao nome do Senhor. Senhor, nós glorificamos, aleluia. Te exaltamos, Senhor, por essa festa na tua presença. E maravilhoso é saber que o Senhor é um convidado especial. Sabemos, Senhor, que jovens estão aqui essa noite, não para dizer que são capazes, mas para glorificar ao Deus soberano. Porque foi até aqui, o Senhor tem sustentado e vai continuar sustentando na tua presença. Somos gratos, Senhor, por este culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos estar nessa mesma comunhão, enquanto ouviremos um louvor em adoração ao Senhor.
Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda iremos adorar ao Senhor com mais um louvor. Senhor, guia-nos. Iremos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. Leremos do verso 7 ao verso de número 10. Nos dirigimos também àqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Algumas pessoas estão assistindo, né? E nos dirigimos também a eles com a mesma saudação. Nós vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 2, a partir do verso 7. Disse-lhes Jesus: enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima.
e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aplica em nosso coração a tua palavra, oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Meus amados, antes até de darmos sequência a esta segunda parte do culto, nós queremos nos dirigir à igreja e a todos aqueles que estão conectados, que nos assistem. Hoje o que se fala se multiplica em informação para muitas partes do mundo. E por vezes são interpretadas segundo o querer de cada um. A igreja de Cristo, ela não segue um viés ideológico. Ela tem uma mensagem que está pautada em uma experiência de fé, fruto da operação do Espírito Santo de Deus que nos fez compreender a palavra viva. E quando nós falamos de determinados temas e aspectos, nós estamos falando de uma palavra que nos alcançou e que nos deu um norte para a nossa vida, para a nossa existência. Não temos nada a ver com outros aspectos. E é necessário que nós possamos entender isto para estarmos em uma situação de conforto neste lugar. Uma outra coisa, o casamento, ele não é uma instituição religiosa. O casamento, ele é uma instituição divina. Ele foi constituído, estabelecido, definido pelo Deus eterno, pelo Senhor, que é o Deus sobre todas as coisas. E é na presença deste Deus que nós hoje estamos reunidos, juntamente com a Raquel, com o César, com os pais, avós. Tem uma que não pôde estar aqui, mas nos ouve aqui do lado, né? Com os amigos, com os familiares, com a igreja. Estamos reunidos na presença deste Deus para um culto de louvor e de adoração ao Senhor. O casamento, dentro do aspecto legal de uma lei que rege ao nosso país, ele já foi concebido, ele já se constituiu. Mas esses dois jovens, que fazem parte de uma geração que nós temos ouvido muito falar nesses últimos dias, uma linguagem muito particular que Deus tem nos dado para nós que vivemos uma experiência de obra de Deus. O Senhor tem falado a respeito dos filhos do deserto. Os filhos do deserto foi uma geração que nasceu em um período em que Israel abandonou o Egito e caminhava agora até entrar na terra de Canaã. E houve uma geração que nasceu nesta caminhada. Eles foram gerados nesta caminhada. E nós estamos diante de dois jovens que foram gerados como filhos do deserto. Nesta caminhada da igreja, a Raquel e o César foram gerados como filhos do deserto e passaram a conhecer a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o amor do Senhor. Antes mesmo de conhecerem um ao outro, eles conheceram um projeto eterno de Deus para a vida deles. Se renderam a este Deus, deixaram que este Deus os guiasse,
E por consequência disto, hoje nós estamos reunidos para bendizer a este Deus que preparou tudo para a vida desses dois jovens. Este culto, na verdade, ele foi um culto então estabelecido por Deus, pelo Senhor que um dia encontrou no coração deles um lugar para habitar. Nesta noite, meus irmãos, nós estamos diante dos dois maiores eventos da história da existência da humanidade. Os dois grandes eventos que são a razão da existência da humanidade. Primeiro, estamos diante de um culto a Deus. O culto a Deus para Israel, para a nação de Israel, que foi um povo eleito, formado por Deus para ser dele, o culto era a parte mais importante para o povo. Porque o culto não era uma liturgia, o culto não era um cumprimento de uma obrigação religiosa. O culto era o momento em que um povo entrava na presença de Deus. E este povo tinha gratidão em entrar na presença de Deus, porque Deus representava para eles algo de muito especial. Deus na vida de Israel era a segurança de Israel. Deus na vida de Israel era paz. Deus na vida de Israel era descanso. E nesta noite nós estamos diante deste grande evento. Um culto onde o Deus da paz já tem visitado corações neste lugar. Tem trazido a bênção dele sobre muitos que estão conosco, participando e vivendo este culto. Por isto, este é um dos mais importantes eventos da história do homem. Porque o culto é o momento da reconciliação do homem com o Deus eterno. Do homem que foi criado para ser de Deus e que faz escolhas que o distanciam, mas o culto é o momento da união, onde o Espírito Santo de Deus opera para unir o homem à eternidade. E nós estamos diante deste grande evento. O outro grande evento que justifica a história da humanidade é a formação de um lar. Porque a família, ela é a base da sociedade. E nós estamos exatamente diante desses dois grandes e maiores eventos. Viver um culto, poder se reconciliar com Deus, poder saber que existe um Deus que cuida daqueles que se rendem a Ele. Um Deus que manifesta o seu amor ao entregar o seu Filho para nos resgatar e nos fazer dele e herdeiros da sua salvação. E estamos também diante de um ato onde uma família está sendo constituída, o casamento. Meus irmãos, e quando nós falamos de casamento, e quando nós falamos disso que nós já iniciamos aqui, nós vemos nisso um aspecto que nos faz estar muito alinhados com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela traz um aspecto para nós histórico e o profético. A história, ela é necessária, porque a história, ela situa o homem diante de eventos e de um tempo e fatos. Mas o profético é que nos leva a entender o mistério da salvação, a riqueza da salvação. E o casamento, ele tem um aspecto histórico, mas sobretudo o aspecto profético. Porque o casamento, ele fala de uma união. Ele fala de uma união onde de um lado tem um noivo, e neste casamento aqui de hoje, o noivo é o César. E ele tem também uma noiva. E neste casamento hoje aqui, a noiva é a Raquel. Mas no casamento profético descrito na palavra, o noivo é Cristo.
E a noiva deste casamento se chama Igreja Fiel. A Igreja Fiel de Jesus. Este casamento, ele aponta, portanto, meus irmãos, para este grande evento onde Deus, quando estabelece o casamento, ele não estava falando unicamente da união do homem com a mulher, mas ele estava falando de um plano profético que as pessoas não conseguiram penetrar nele, que a ciência não consegue penetrar nele, a cultura, a razão humana não penetra nele, porque só se penetra nesse mistério por operação do Espírito Santo. O casamento, por isso que quem trouxe as bases dele, o fundamento do casamento, foi o mesmo Deus que estabeleceu o casamento. E é por isso que nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, lá no início de todas as coisas, no verso 24, quando o Senhor fala da formação da família, ele diz o seguinte: deixará o varão a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e ele vai se unir à sua esposa. A Bíblia é um livro atual. E lá no Novo Testamento, já no período do Senhor Jesus, em Marcos, novamente há uma citação sobre o casamento. O tempo passa. O homem passa por um processo de evolução. Mas o projeto de Deus permanece o mesmo. A palavra de Deus permanece a mesma. O profético não muda. O profético é o mesmo. E em Marcos, o Senhor fala da mesma forma: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e vai se unir à sua esposa. O Deus que formou, que constituiu o casamento, dentro deste aspecto profético, ele define também as bases de sustentação para este casamento. O casamento firmado ou o casamento estabelecido por Deus, ele é hierárquico. E nós queremos nos dirigir ao César e à Raquel, porque hoje, como é difícil falar que casamento tem hierarquia, né? Existem aqueles que se escandalizam quando um diz: olha, eu ajudei a minha esposa. Não, olha, você não ajudou não, você compartilhou as atividades com a sua esposa. Já tem um grupo mais radical que, se falar que ajudou, ele recrimina. Porque hoje se tornou difícil essa expressão. Meus irmãos, é muito fácil compreender o que é o casamento hierárquico quando nós entendemos o casamento debaixo de uma ótica bíblica, de uma ótica espiritual. Porque Cristo é o noivo, é o cabeça. Ele não impôs à igreja nada. Ele conquistou a igreja com o seu amor. Ele conquistou a submissão da igreja a Ele, o amor da igreja a Ele, porque primeiro Ele amou a sua igreja. Ele se entregou por ela. Ele se doou por ela. E é por isso que a igreja, ela se submete a Jesus, como uma maneira de retribuir todo o amor que Ele demonstrou pela sua vida. Quando nós entendemos isto, nós vamos entender por que Paulo fala a respeito de que o varão é o cabeça do lar. E ele diz que, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, o varão ou o marido deve também amar a sua esposa e se entregar por ela. Viver isto, César e Raquel, é viver um casamento que tem base bíblica, que tem fundamento estabelecido por Deus. Um outro aspecto, o casamento ele é monogâmico, porque ele é profético. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva fiel. A igreja fiel é a noiva. No casamento definido por Deus existe um noivo e uma noiva. Existe Cristo e a igreja fiel.
Ah, pastor, mas a Bíblia, o senhor citou Gênesis, na Bíblia diz que no passado o homem ele concebia filhos com muitas esposas, com muitas mulheres. Havia uma preocupação até natural, primeiro, de povoar a terra e de se formar um nome que fosse um nome forte, que honrasse a família e que levasse o nome da família. Porque era ali o estabelecimento de um nome sobre a terra. Meus irmãos, hoje nós não estamos preocupados com isso, porque Cristo é a nossa herança. Ele é a nossa força. E nós entendemos que nós não precisamos estar preocupados em ter um nome forte aqui, porque o que importa é o nosso nome estar bem definido na eternidade. E através de Jesus nós podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. O casamento estabelecido por Deus, ele é indissolúvel. Porque ele fala de um amor, e a Bíblia descreve e diz que o amor é mais forte do que a morte. E o amor é para o forte. O amor de Deus, ele venceu a morte. O amor de Deus vence todas as coisas. O casamento que tem fundamento da palavra, ele é indissolúvel porque a união de Cristo noivo com a igreja fiel, a noiva, ela não vai se acabar jamais. É uma união eterna. E nós queremos dizer ao César e a Raquel, o que preserva um casamento não é o fato do casamento ter sido feito diante do altar de Deus. O que preserva um casamento é ele em todo tempo estar diante do altar de Deus. Lembrem disto. Na vida surgem desafios. Na vida surgem planos, o querer do homem, mas se o vosso querer, a vossa vida, estiver diante do altar de Deus, o louvor que nós cantamos, o último louvor diz: Senhor, guia-nos. Se o Senhor estiver vos guiando, o vosso casamento vai ser preservado para o grande dia do Senhor. Ele vai ser preservado para até o dia da vinda do Senhor Jesus. Meus irmãos, voltando ao texto, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala de uma festa. Era uma festa especial. Era festa de casamento. E havia uma preocupação da parte daquele que organizava a festa. Não era apenas a preocupação de ter convidados na festa, mas a preocupação era ter o vinho para servir aos convidados. Porque quando acabava o vinho, não havia mais alegria. Não tinha mais por que continuar uma festa, um ajuntamento, uma reunião, porque o vinho havia acabado. E o vinho era, portanto, a razão ou o elemento principal da festa de casamento. O que era o vinho? Era a uva que foi prensada. Era a uva que foi esmagada, moída, e do seu interior produziu um elemento que era o elemento fundamental para a festa. Meus irmãos, quando nós entendemos a palavra segundo a ação de Deus, nós vamos entender uma coisa. Jesus, o profeta descreve e diz que ele foi moído, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não existe alegria que seja duradoura na vida do homem se ele não provar da experiência de morte e ressurreição de Jesus. Sem provar da experiência de morte e ressurreição de Jesus, a alegria é passageira. Ela tem um tempo de duração, ela tem um limite. Mas quando o homem prova da vida que Jesus trouxe, quando ele ressuscita, que foi vida eterna, vida que venceu a morte, quando o homem prova disto,
ele passa a provar de uma alegria que agora ela é duradoura, ela é eterna. E neste casamento bíblico, Jesus foi convidado para estar ali. Da mesma maneira que nós podemos afirmar que neste culto de casamento, o mesmo Jesus está presente neste lugar também. Ele está conosco neste lugar para operar uma bênção em muitos corações, para trazer a muitos aqui uma experiência de conhecer uma alegria que ela não acaba quando um projeto é realizado depois de um mês, não. Ele quer trazer uma alegria, meus irmãos, que é eterna, uma alegria que é plena, uma alegria que é duradoura. E a palavra de Deus nos diz no texto que nós lemos que quando o mestre Sala, ele provou da água que foi transformada em vinho, ele chama agora o dono da festa, e a expressão dele foi a seguinte: olha, hoje eu vivi uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu estou hoje provando de uma experiência que para mim supera tudo que eu vivi até hoje. Sabe por quê, meus irmãos? Conhecer a salvação em Jesus. Provar de um Jesus que venceu a morte. E de abrir o coração para ter dentro do seu coração o Espírito Santo de Deus operando na sua vida. É uma experiência que o homem nunca provou na vida dele. Não tem nada que se compare a viver essa experiência, a desfrutar dela, da experiência de provar do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. E nesta noite o Senhor nos reuniu aqui para nos fazer viver essa experiência diante dele. Provar da bênção do Espírito Santo de Deus e viver essa comunhão gloriosa. E essa experiência o homem não vive por participar de um culto religioso, mas é a experiência que o homem vive quando Jesus entra para fazer morada no seu coração. Quando ele tem uma experiência com o Jesus que foi moído pelas nossas iniquidades, mas que ressuscitou, está vivo, nos deu o seu Espírito Santo e está presente nessa noite visitando os nossos corações. Quando nós vivemos, meus irmãos, essa experiência, a festa ela permanece, a alegria permanece. E hoje nós estamos com 2 jovens, filhos do deserto, como falamos, gerados nesta caminhada. Que esta alegria, César e Raquel, ela seja duradoura nos vossos corações. E que a nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, que este mesmo Espírito Santo encontre lugar para habitar nos vossos corações, para trazer a alegria que não se acaba e para vos fazer viver uma experiência tal qual este mundo não tem para dar. A alegria da salvação, a alegria de conhecer um Jesus que é vivo e que cuida da nossa vida. Amém? Um louvor, a igreja vai estar de pé, convidamos aos pastores a estarem conosco aqui no altar.
Bendito é o Senhor. Pastor Wallace vai orar. Pastores vão impor as mãos. Eterno Deus, nós clamamos, Pai eterno, pelo poder, pela virtude que há no sangue de Jesus, quando nos unimos como igreja para orar por esses jovens, pelos teus servos, que já constituíram conforme a lei, já estão casados, mas agora, diante do teu trono de graça, nós pedimos que, como a tua palavra nos falou nessa noite, que nunca falte a bênção do teu Espírito Santo sobre os teus servos, preservando em todas as coisas, para que desse lado o nome do Senhor continue sendo glorificado. Nós te bendizemos, te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os noivos vão estar de pé, a igreja ainda vai estar de pé. O pastor Mário, em nome dos pastores, irá cumprimentar os noivos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao encerramento, ao final deste culto. Nós vamos orar, glorificando a Deus, apresentando este culto na presença do Senhor. Logo após a oração, os noivos vão estar se dirigindo até ali à porta. A igreja vai aguardar de pé mais alguns instantes e nós estaremos orientando a saída logo depois dos pais, dos avós, os demais familiares, né? E logo depois a igreja. Mas nós vamos orientar. Geralmente os noivos gostam de um corredor mais livre para foto e filmagem, né? É um pedido deles até. Nos deparamos com isso em um casamento, uma noiva, pastor, deixa o corredor livre para a gente, para sair, para não botar muita gente, não. Depois os pais vão fazer foto junto, a família, mas é o momento deles, é um momento único, né? E devemos respeitá-los. Os cumprimentos devem seguir todos os protocolos normais que são assim orientados. Pastor, mas o pastor que os recebeu, abraçou, é tio. Por isso até que os abraçou. É tio, está junto com eles ali, por isso, e teve esse contato, já faz parte do convívio da família. Só por essa questão. Amém? Nós vamos fechar os olhos nesse instante, vamos glorificar a Deus, nós te louvamos e pedimos que o Senhor receba o nosso culto, nos despede em paz com a tua bênção. Oramos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, as doces e ternas consolações do seu Espírito Santo sejam sobre a sua amada igreja hoje e até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém.